Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. E hoje eu vou conversar com a Mariana de Toledo, professora da UF, Federal Fluminense, de filosofia, e tem uma pesquisa sobre Deleuze e também outros assuntos relacionados à filosofia, psicanálise. E eu vou começar perguntando para ela sobre um pouquinho da trajetória, se quiser contar aí rapidamente, né, como foi o caminho para a filosofia, a escolha pelo Deleuze, que você tem maior familiaridade, né, escolheu para estudar, e aí a gente vai conversando. Então, agradeço muito sua presença aqui, obrigado por aceitar fazer parte das conversações, e boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Caio, e a todo mundo que estiver assistindo. Agradecer o convite e agradecer ao Luiz Manuel, que fez a ponte, né, que me apresentou a você, esse projeto que é super legal, tá nos animando nesse período estranho de quarentena. Então, eu tenho gostado muito desse tipo de projeto que nos aproxima, né, e a gente está finalmente usando essa ferramenta, que é a internet, para poder trocar mais intensamente, com mais frequência, independentemente das distâncias geográficas. Então, eu tenho achado rico. Em relação à minha trajetória, é um pouco atípica, mas nem tanto, que eu acho que isso é comum em filosofia, né? As pessoas irem chegando na filosofia, porque eu venho da psicologia, né? Fiz graduação na psicologia da UFRJ, depois eu fiz mestrado em teoria psicanalítica, doutorado em filosofia pela UFRJ também, mestrado na UFRJ, doutorado pela UFRJ e Paris-Nanterre, né? Uma cotutela. Depois eu fiz, enquanto não passava nos concursos, eu fiz 2 pós-doutorados curtos, um em analítica com Joel Birman e outro em filosofia, lá na UF, onde eu estou nesse momento, né? Eu mencionei Joel porque até hoje a gente tem uma contribuição, eu trabalho junto com ele, né? Eu contribuo com a pesquisa dele, mas que é em psicanálise, mas é também interdisciplinar. Mas eu mesma tenho me enveredado mais intensamente em pesquisas em filosofia, por isso que eu hoje sou professora de um departamento de FIA. Eu cheguei a ser professora concursada da psicologia, mas eu dei preferência para intensificar minhas pesquisas em FIA, né, apesar do meu interesse em psicanálise continuar. E eu cheguei de uma maneira engraçada no Deleuze, porque eu primeiro comecei a atender ainda na graduação, e eu atendia meus pacientes e ficava me perguntando o que eu podia de fato oferecer para eles, para a vida deles, o que de fato eu estava fazendo ali, respostas prontas para aquelas perguntas. E isso foi me suscitando muito pela ética, né? Pela ética no meu mestrado. Eu falei sobre o tema da transferência em 3 autores da psicanálise, Freud, Ferenczi e Winnicott. Então, eu já estava tentando pensar essa questão do vínculo, né, da relação. De certa maneira, eu já tentava pensar essa transferência como devir, que eu tinha lido já algumas coisas do Deleuze, então eu tentava pensar uma transferência que já passava por sujeitos constituídos, né, uma transferência que já, de certa maneira, suspendesse essas fronteiras delimitadoras dos sujeitos, né. E continuei ainda com mais vontade de saber sobre essa ética e achei que a filosofia, sobretudo a filosofia do Deleuze, tinha muito a me oferecer. Tinha essa impressão pelos textos que eu tinha lido ainda há pouco, de maneira sistemática, com alguns professores, até da psicologia mesmo, mas não só. Né? A essa altura eu já segui alguns cursos do Roberto Machado, que eu seguia desde a graduação, eu vinha para a filosofia para assistir alguns cursos e continuei assistindo. Eu tinha uma professora da psicologia, Virginia Castrup, que trabalhava Deleuze. Enfim, aí eu tive um professor da PUC no mestrado, fazia uma matéria lá que também trabalhava Deleuze, que é o Carlos Augusto Peixoto. E aí eu fui me interessando e resolvi encarar a filosofia de frente, o que era na época um grande desafio, né? E justamente querendo investigar o que seria em Deleuze. E eu procurei o Roberto Machado, com o que eu já tinha algum contato pelos cursos que eu vim acompanhando, e ele aceitou me orientar. E uma parte desse período do doutorado eu passei na França, numa bolsa de cotutela, onde eu tive a oportunidade de conhecer jovens pesquisadores que estavam trabalhando também a
filosofia do Deleuze, e hoje em dia um deles é muito conhecido, que é o Guillaume Bertrand, que é um comentador excelente, de fato, de Deleuze, né? E já, na época ele ainda nem tinha entrado na universidade, né? Concluído seu doutorado, mas é aquele momento que nós ficamos quando terminamos o doutorado, que ainda a gente fica um certo tempo até conseguir entrar na universidade. Na França isso é ainda mais complicado, né? Então o Guillaume estava nesse momento e formava mais aulas num estatuto que eu não sei muito bem se é de substituto ou algo do gênero, na École Normale Supérieure. Aí eu ia assistir e ele começou a perceber esses alunos que faziam teses sobre Deleuze e juntou um grupo informal de trabalho que se reunia quinzenalmente. Instituições e nacionalidades eram, como é que até hoje Deleuze atrai os estrangeiros, né? E aí a gente formou esse grupo e foi bem interessante, muito, foi uma das coisas que me ajudou lá nesse período. Enfim, então minha trajetória é um pouco aqui, agora na UF, muito contente, é um departamento de filosofia muito bom, assim, não no sentido só do mérito, da qualidade também, mas tem um ambiente que eu acho muito propício à pesquisa, que é um ambiente propício efetivamente, né? Um departamento agradável, né? As pessoas são amigas entre si, um ambiente de trabalho muito importante da questão do afeto na hora de trabalhar. Eu acho que sem essa dimensão propícia, as coisas ficam muito complicadas. Então, eu tive essa sorte de estar num departamento muito interessante, em que as pessoas dão muito força umas para as outras. E os alunos percebem isso, eu acho que isso vai se espalhando, né? O alunato também tem assim, uma relação bem legal com a gente. Enfim, eu estou muito lá na UF, convido todos a frequentar a universidade quando a gente passar essa pandemia, tem vários grupos, várias coisas acontecendo, são todos bem-vindos. É isso. Muito legal. Eu já estive aí na UF, em Niterói, gostei muito quando eu estive aí. Eu sei que você, além do Deleuze, trabalha autores que o Deleuze também trabalhou, e eu sei de alguns textos seus, por exemplo, Spinoza, Nietzsche, a questão ética. Então, se você quiser contar um pouco como que você vê, a partir do Deleuze, esses outros autores e as relações que o Deleuze estabelece, né, com especialmente o Spinoza e o Nietzsche, para pensar as questões éticas. Porque quando eu cheguei nesse doutorado, foi uma situação um pouco angustiante, porque eu cheguei me sentindo bastante despreparada, por um lado, né, para fazer, com muita vontade, muito desejo de percorrer esses anos de estudo e vida, essa teoria que eu achava que ia. Ainda não sabia muito bem onde é que isso ia dar, acabou que deu nessa minha continuar fazendo pesquisa em filosofia o resto da minha vida, né? Mas eu ainda não sabia nesse momento, e eu não tinha uma bagagem filosófica muito consolidada. Então eu me vi diante dessa obra que não é pequena, né? O Deleuze tem quase 30 livros, não sei se é 26 ou 28, uma quantidade enorme de escritos, se juntar os póstumos, né? E uma maneira de trabalhar que realmente recorre muito frequentemente o tempo inteiro à filosofia, como também às ciências, às artes, né? Então é uma que tem um elemento vertiginoso. A gente pode entrar e se sentir muito tonto no meio daquela quantidade de referências, né? E eu acho que isso é uma experiência comum com quem vai estudar o Deleuze. Geralmente a gente se sente muito assustado, ao mesmo tempo encantado, né? E assustado. Isso me aconteceu, né? E aí, como eu fiz para tentar lidar com isso? Falei, bom, eu vou ler isso, vou ler essa obra, achar um caminho aqui dentro, fazer a minha pesquisa, que é essa pergunta: o que é, afinal, na obra desse autor? Eu tinha uma espécie de intuição ainda um pouco vaga de que isso ia me ajudar, né? Eu tinha já uma pista de que era uma mente, né? Que era uma ética que não estava dada, que era uma ética sempre em construção, e isso fazia sentido para mim. Então, eu fui atrás, e no meio dessa pesquisa, uma exploração realmente desse campo, né, eu percebi que uma das maneiras de entrar nesse era pela leitura que ele fazia, tanto do Spinoza quanto quanto do Nietzsche. Porque ele, tradicionalmente, muitas pessoas dizem, né, que há 3 autores fundamentais do Deleuze, além de vários outros. Tem 3 importantes e muito presentes, que são o Spinoza, o Nietzsche e o Bergson, né?
E eu, estudando ética, fiquei com a impressão de que o Spinoza e o Nietzsche eram ainda... O Bergson não era tão importante quanto o Spinoza e o Nietzsche, pelo menos não tão diretamente, né? Ele é um autor muito importante, mas eu tinha a impressão que dizia a respeito à ética, o Spinoza eram mais importantes, né? Iam mais ao ponto para o Deleuze. Foi a conclusão que eu cheguei fazendo a minha investigação e eu cheguei a uma fórmula, né, que propus, que é um corpo que avalia e experimenta, né? O corpo é um tema tanto do Spinoza quanto do Nietzsche, né? Até no livro Nietzsche, a Filosofia, do Deleuze, quando ele vai falar de corpo no Nietzsche, ele logo vem com Spinoza junto, ele faz muito, ele próprio tem essa ação famosa, né, no livro Conversações, em uma entrevista, que ele diz que tudo na vida dele tendia a uma grande identidade Spinoza-Nietzsche. Eu acho que na ética isso é particularmente forte, mas não só na ética é particularmente forte. E aí, o que acontece? Eu fui lendo essas coisas, cheguei nessa fórmula, o corpo é um tema não só do Spinoza, do Nietzsche, do estoicismo, do Arthur, né? Corpo sem órgãos, uma série de referências importantes. O próprio Freud, né? O próprio Freud, com a ideia de sexualidade perversa também da intuição. Mas além, tem os outros termos, que é a avaliação e a experimentação, que eu conseguia perceber a presença do Nietzsche e do Spinoza, né? A avaliação, obviamente, é nietzschiano, explicitamente nietzschiano, né? Nietzsche usa o termo da avaliação, a necessidade de pensar os valores, o valor como um conceito importante na filosofia dele, segundo o próprio Deleuze, né? Mas isso é dito claramente pelo Nietzsche. E no caso do Spinoza era um pouquinho mais complicado, porque a experimentação não do Spinoza, e nos dois livros que o Deleuze fala, a experimentação só aparece no segundo, de maneira forte, né? Porque ele é um conceito que, no próprio Deleuze, vai assumir o maior a partir do livro sobre o Kafka, em 1975, livro que ele escreve junto com o Guattari. Então, tem o conceito de experimentação, na sua densidade conceitual, mesmo que a palavra já aparecesse antes, ela parecia mais circunscrita a uma questão da estética, né? Ela aparecia numa espécie de resposta a Kant, que o dava, né? Ele falava que, enfim, eu não quero entrar nisso, que acho que vai sair muito do tema, mas enfim, existia ele escrito o tema da estética, e a partir do Kafka, não é que esse tema seja abandonado, mas esse conceito ele adquire mais dois aspectos importantes, que é o aspecto político e o aspecto ético. Só que quando eu fui rastrear esse tema na obra, eu me dei conta que quando ele definia a ação, muitas vezes ele fazia menção ao esforço de organizar os encontros, a busca pelas noções comuns. Então, era uma experimentação que eu fui notando que era claramente marcada pela filosofia do Spinoza, apesar de não ser um termo do Spinoza, uma palavra claramente spinozista. E eu achava que se a gente desse conta desses dois processos que se dão ao mesmo tempo, a avaliação no sentido nietzschiano e a experimentação no sentido espinosista, ou seja, a avaliação do que é bom e ruim no sentido nietzschiano, né, para aquele corpo, e a experimentação do que compõe o corpo à maneira de um alimento ou do que decompõe o corpo à maneira de um veneno. Mas é uma avaliação também, você está vendo? No Spinoza a gente também acha. Mas no Spinoza esse esforço para buscar o que compõe seria da ordem da experimentação. Por quê? O que é experimentação? É que a gente não sabe previamente o que compõe e o que decompõe. O que funciona como alimento e o que funciona como veneno. E aí, eu acho que a experimentação é exatamente esse esforço de buscar o que compõe, né, o que funciona como alimento. E ao mesmo tempo que a gente experimenta, a gente avalia. É o mesmo processo, na verdade, que tem essas duas dimensões. Então, não é exatamente separado. É uma maneira de sistematizar, né? Essa ela propõe uma espécie de sistema rápida, né? O que é ética em Deleuze? É um corpo que avalia e experimenta. Um corpo, né? Não é um corpo orgânico humano, necessariamente. Né? Um corpo no sentido espinosista, né? Um corpo no sentido nietzschiano, um corpo ou como relações de força quaisquer, ou um corpo
no sentido espinosístico, como a relação de movimento e repouso de velocidades e lentidões. Ou seja, a gente já não está mais no campo formal, mas a gente está no campo das forças, dos movimentos, dos ritmos, né? E eu, com meus alunos, parece muito abstrato, essa mulher tá doida, né? Tá falando, movimento, ritmo, corpo, força. Gente, é simples. A gente, se vocês não se olham no espelho, não ficam olhando para a imagem de vocês, a gente não tem essa forma que a gente imagina. Se vocês prestarem atenção numa experiência em que você está distraído, bate um vento, tem uma certa temperatura, a gente não tem esse eu integrado, né? Essa narrativa toda bem formada, essa história o tempo inteiro com a gente. A gente vive experiências desse tipo, né? Nosso corpo não é essa estrutura fechada. Nós vivemos as experiências desse tipo quase o tempo inteiro. A gente está quase dormindo, por exemplo, né? Você pega uma experiência assim, a gente não tem essa presença dessa forma do corpo, né? Então, são coisas desse tipo. Então, são composições muito simples, né? O que ele está fazendo. E pode, ao mesmo tempo, ser a natureza inteira, né? O Spinoza quando vai falar de corpo, né? Ele fala que os corpos se compõem infinitamente. Tem o maior corpo de todos, que é a própria natureza, né? Que é um corpo maior dentro dessa infinidade de composições. Então, a ética, ela não diz respeito, portanto, ao homem, o Deleuze. É por isso que ele fala, em determinados momentos, que a ética é uma etologia. É uma formulação, uma provocação, né? Mas ele está respondendo a uma moral que funcionaria por gêneros e espécies, né? A gente pode pensar lá no Aristóteles, que não como já para pensar a ética, né? ou o sumo bem, ou a felicidade, que é a proposta dele, ele vai pensar a natureza do homem, qual é a função propriamente humana. Então, ele vai partir de uma natureza humana já constituída de uma certa... E aí eu acho que o Deleuze está querendo sair disso e pensar uma ética pelo viés das forças, das relações e dos afetos, né? E dos afetos. Então, é como os corpos se afetam, né? Então, se tem um corpo que se afeta um pouco a maneira, né? Eles são mais parecidos ou próximos do que corpos que têm formas iguais, mas se afetam de maneiras diferentes. Aí tem um famoso exemplo do cavalo de carga, que é mais próximo de um gado, né, de uma vaca, de um boi de carga, do que de um cavalo de corrida, apesar deles serem da mesma espécie, terem as mesmas formas. Do ponto de vista dos afetos, de como eles são afetados, né, que tipo de coisas eles percebem, que tipo de coisas agir, né, que tipo de coisas funcionam como um alimento ou como veneno para eles, né? Isso muda. Aí eu não estou falando tanto concretamente de um veneno físico, mas tem que os envenenam, independentemente de sua composição química, né? Ideias, palavras, né, que nos envenenam, ambientes que nos envenenam, né? Então, nesse sentido amplo. Mas aí foi assim que eu cheguei nessa fórmula e acabei sendo levada a explorar um pouco mais os aspectos da obra do Deleuze, né? Que estava até hoje conversando com meus alunos, a gente faz orientação toda semana, sobre como é ao mesmo tempo esse bando de referências que o Deleuze vai trazendo, e interessante, né? Que ele nos faz descobrir coisas maravilhosas. Hoje em dia eu sou apaixonada pelo Spinoza, completamente apaixonada pelo Spinoza. E eu acho difícil, eu até não entendo como é que alguém pode não ser apaixonado por Spinoza. E passar pelo Deleuze, só o Spinoza. Tem passagens tão incríveis, que são tão impressionantes, impactantes, que, enfim... Então, o Deleuze, o Nietzsche não vou nem comentar, que o Nietzsche é um autor realmente apaixonado. Aí até a covardia, né? Aquele modo de escrever do Nietzsche. Então, eu acho que o Deleuze tem essas vantagens de trazer para a gente uma série de universos ricos, né? De nos jogar dentro desses universos. A gente tem que poder selecionar e ver, a gente fica mais tempo. O que a gente vai querer frequentar por mais tempo. Escolhas também, coisas que têm a ver com a gente. Mas foi assim que eu cheguei nesses autores. Você falou uma coisa interessante da ética e moral. Se você puder falar um pouquinho mais sobre essa distinção.
Essa distinção é chave, né? Vou, então, continuar um pouco o argumento dessa tese que eu fiz, que eu usei essa fórmula, porque como é que eu desenvolvo, né? Então, tinha que ter uma estratégia para entrar no tema. Por que eu digo que tinha que ter estratégia para entrar no tema, para além do óbvio, né? Tem sempre que ter. É porque no Deleuze, ele tem uma maneira de lidar com os domínios da filosofia que não é separando, mais uma vez, uma ruptura com Aristóteles. Ele não separa os domínios, né? Olha, agora eu vou falar de ontologia, agora eu vou falar de ética, agora eu vou falar de política. Não é assim. Ele tem uma visão em que esses domínios não são propriamente domínios. É tudo coextensivo, né? A obra inteira você pode ler como uma ética, a obra inteira você pode ler como uma ontologia, a obra inteira você pode ler como estética. Então, quando as pessoas entram para fazer uma política, etc. Tá? Mas quando as pessoas entram para fazer esse tipo de pesquisa, elas têm essa justamente de selecionar. Se a obra inteira pode ser lida assim, o que eu vou selecionar? Qual é o critério de seleção que eu vou utilizar para falar disso? Né? Se declaradamente as coisas são coextensivas, né? É complicado, eu vou falar de ética, mas eu acabo falando de ontologia, eu vou falar de ética, eu acabo política, né? Essa beleza é assim. E ao mesmo tempo que é assim, é interessante tentar ver o que é propriamente ético, né? Nesses elementos que são ao mesmo tempo outras coisas. Então, um pouco esse. E aí eu pensei que talvez uma estratégia fosse compreender o início da formulação ética propriamente deleuziana. Então, pegar o início da obra, né? Digamos ali os anos 60, né? Entrei mais nos anos 60, né? Para tentar perceber, então, o nascimento da perspectiva ética propriamente deleuziana. Mas, apesar de eu ter me concentrado nesse período, eu fiz alusões a outros períodos e considero que essa fórmula a qual eu cheguei, ela é válida ao longo da obra, porque a presença do Nietzsche e do Spinoza no Deleuze é muito forte até o fim, né? Eles continuam sendo grandes referências. Só que, obviamente, fica cada vez mais enriquecida a perspectiva, né? É evidente que a gente poderia falar sobre ética de várias muito interessantes, né? Tem muitos que acabam ficando fora de um estudo desse. Então, mas nem tudo. Eu destaquei 4 eixos de trabalho dentro dessa forma. Um era trabalhar com essa questão de uma ética do corpo e não da consciência. O outro era a relação entre a ética e a ontologia, porque no Spinoza, que é um dos autores, isso é fundamental, só se pensa a ética a partir de uma ontologia. E eu acho que o Deleuze faz uma operação de torção do Spinoza, em que ele faz a ontologia se dizer da ética, ele faz o contrário, dá muros. Um artigo que saiu esse ano agora, meu, é exatamente mostrando como o Deleuze faz essa torção. É um espinosista, assim, ser fiel ao Spinoza em vários momentos. Um terceiro ponto é a diferença entre ética e moral. E um quarto ponto é essa dimensão de aprendizado próprio da ética, né? A ética é algo que se aprende ao longo da vida, no Deleuze. Nunca se chega num ponto em que agora já... Não, a ética o tempo inteiro é um aprendizado contínuo, né? Então, a diferença entre ética e moral é um dos 4 eixos. E ele é muito importante, eu acho, para qualquer pessoa, mas para quem estuda filosofia, nem para quem estuda Deleuze. Porque eu acho que isso as pessoas sofrem muito por causa da moral, até hoje. A gente hoje está vivendo uma ascensão, né, do conservadorismo, né, que a urgência de se fazer essa distinção entre ética e moral, eu acho que se torna maior, né? Essa confusão que as pessoas fazem às vezes. E essa obsessão pelo certo, né? Tem uma coisa do certo. Eu fiz certo, isso não é certo, isso é errado. Então, o homem de bem, né? O homem de bem, que é uma coisa que dá arrepio hoje em dia, né? O que é o homem de bem? Então, o Nietzsche e o Spinoza são autores que criticam, por exemplo, o conceito de bem. Essa ideia de bem, né? Que vem lá do Platão como orientador de tudo, né? No Platão, a ideia de bem orienta absolutamente tudo. Então, o Deleuze até faz uma linha rápida, né, da moral num texto do Crítica e Clínica, em que ele faz isso, né? Ele fala, no Platão tinha o bem que ditava a lei, né? Então, a lei estava subordinada à ideia de bem, a ideia de bem que ditava uma lei.
Aí no Kant é a lei que dita o que é o bem, né? Que vira uma moral puramente formal, deixa de ter uma ideia, deixa de ter um mundo passível de ser conhecido. Isso então são duas grandes filosofias do julgamento, né? O Platão e o Kant, dentre outras, mas esses dois são bem destacados. E o Spinoza e o Nietzsche justamente vão romper com a ideia de tanto de lei quanto de bem e vão pensar mais exatamente no modo como os corpos se relacionam e se encontram, né? O que é bom e ruim para cada corpo, né? Eles saem de uma ideia de bem que seria universal, de uma forma da lei bem universal, o ideia de bem eterno é uma forma da lei eterna, e vão tentar pensar muito dentro de uma vida prática, né? Eu acho que tem uma dimensão muito mais próximo. Apesar de na nossa vida nós sermos muito próximos do Kant, por exemplo, de estar sempre buscando qual é o nosso dever, né? Como nós devemos agir, nós somos muito kantianos nesse sentido, mas, por outro lado, nós vivemos as nossas experiências, os nossos impasses, são muito concretos, são situações, são circunstâncias muito precisas, né? E eu acho que o Spinoza e o Nietzsche, eles dão importância a isso, né? Às situações particulares, tais como estão acontecendo. E a gente poder avaliar dentro dessas situações, sem tentar universalizar esses valores, né? Porque o efeito dessa universalização, segundo Nietzsche, por exemplo, né? O Nietzsche vai fazer uma crítica metafísica e vai definir a metafísica posição do mal, né? Qual é o efeito prático disso? A importância de fazer essa crítica, qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é depreciar a nossa vida, né? Porque se existe uma dimensão de um bem que é superior à nossa vida aqui, essa ideia é platônica, né? A nossa vida, o mundo sensível é um mundo deteriorado, né? É um mundo deteriorado, é uma deterioração. A nossa vida, ela, por definição, seria uma dimensão deteriorada. Então, é uma maneira, ele vai dizer, sempre de depreciar a vida. Então, eu acho que essa é a preocupação de criticar o bem, né? Como não depreciar a vida, afirmar a nossa vida, afirmar o valor dessa vida, da vida aqui, da vida tal qual nós estamos vivendo. E o Spinoza tem uma passagem que eu acho da Ética, uma das coisas mais impressionantes que eu já li em filosofia, é o apêndice da parte 1 da Ética do Spinoza. Esse apêndice você pode ler, não é difícil, um texto de, sei lá, não sei quantas páginas, 8 páginas, 10 páginas, muito impressionante. Nesse texto ele vai, é um dos lugares em que ele critica a ideia de bem, que ele vai dizer que o que os homens dizem que é bem, na verdade, eles dizem bem e mal, quando os homens dizem bem e mal, como se fosse um valor transcendente, que está acima do nosso mundo, na verdade eles estão falando do modo como eles são afetados pelas coisas. Então, bem e mal não existe, o Spinoza vai dizer. São da imaginação. São preconceitos. Mas o que existe é o modo como os corpos são afetados. Ele fala, é por isso que dá tanta confusão quando os filósofos querem dizer o que é bem e mal, porque cada um é afetado de um jeito. Então, ninguém se entende. Ele vai dizer isso. E é muito problemático, porque você vai medir o modo como você é afetado pelo outro, né? Aí não funciona, é que nem pedir conselho quando a gente está numa pior. Acontece muito isso. O pior sai pedindo conselho para todo mundo. Outra coisa que o Spinoza também fala no prefácio do Tratado Teológico Político. A pessoa quando está na sai pedindo conselho para todo mundo. Pior coisa que pode acontecer. Cada um vai dar um conselho, claro, conforme aquilo afetar a pessoa. Não vai servir necessariamente, né? Então, eu acho que isso é uma das grandes fontes de sofrimento para as pessoas, é tentar encontrar um certo, uma ideia de bem, um valor de bem transcendente que independa da experiência delas. Esse valor nunca vai servir exatamente para elas, esse modo, né? Então, a proposta desses autores, tanto do Nietzsche quanto do Spinoza, e aí o Deleuze é herdeiro deles direto, é que cada um faça uma avaliação a cada momento, né? E aí não é uma questão de, não tem critério, tem critério. O critério para o Spinoza é a potência, o que aumenta a sua potência de agir e de pensar. Isso é bom. O que diminui, isso é ruim. Mas não é só a sua. Aí você
pode cair no individualismo. Então cada um vai fazer, né, o que aumentar a sua potência de agir, de pensar. Não, ele vai falando, não é bem assim, não é uma ética do indivíduo, não é uma ética do homem. Você vai levar em conta o corpo. Um corpo. É a composição, é o conjunto da situação toda. Então você tem que avaliar na situação se houve um aumento ou uma diminuição de potência ali. Da potência de agir. Então, se um homem assassina o outro, você imagina um grupo, mesmo que reúna só os dois homens, reúne muito mais coisas, muito mais elementos. Mas imagine, o corpo não é um homem. O corpo são os dois, no mínimo. Então, se um mata o outro, é evidente que é uma diminuição de potência. Então, não tem como ser bom. Né? Mesmo que o assassino se sinta poderoso, houve, evidentemente, uma diminuição de potência. Um morreu, não tem como ser um aumento de potência isso. Então, é importante porque é uma avaliação imanente nesse sentido. Imanente porque só tem uma realidade, só tem um mundo, não tem um mundo transcendente acima do nosso, que vai servir de régua, de medida, de modelo para as nossas vidas. Tem um mundo imanente e aqui nós experimentamos o que vai ser ruim, o que vai aumentar de nossa potência. Concretamente, em situações concretas. A gente erra na avaliação, muitas vezes a gente erra na avaliação, mas a ideia da ética é a gente aprender a avaliar cada vez melhor, né? Então, e se eu quiser dizer por que a gente erra na avaliação? Porque, aí usando até o Spinoza, que é um racionalista, mas é um racionalista estranho, como eu costumo dizer. Né? Porque ele é um racionalista que não acredita que nós dispomos da razão de saída. Nascemos racionais. Recém-nascido racional. Ou então Adão, primeiro homem, racional. Não. Ele acha que nós nascemos ignorantes, desconhecendo tudo. Para o Spinoza, conhecer é conhecer pela causa, nesse sentido do Aristóteles, né? Não é conhecer o efeito, é conhecer a causa. E ele diz, nós só conhecemos os efeitos dos outros corpos sobre os nossos, mas nós não conhecemos a causa. Nós sentimos o efeito, olha, isso funciona como alimento, isso funciona como veneno, mas eu não sei por quê. Eu não sei qual é a regra de composição. Né? O alimento compõe e o veneno decompõe, mas eu não sei qual é, eu não conheço a causa. Eu não conheço a causa. E quando nós nascemos ignorantes. E a maioria dos homens, segundo Spinoza, passa a vida inteira ignorante. Então, eles se confundem muito e avaliam errado frequentemente, ou quase sempre. Mas nós podemos aprender, ele vai dizer. Nós não conhecemos a causa, nós não somos racionais, nós somos ignorantes quando nascemos. Mas nós podemos aprender. Nós podemos nos tornar racionais. Totalmente? Não. Não, porque nós somos afetados. Nós não somos um império no meio, ele vai dizer, né? Nós não estamos no centro do universo, né? Nós fazemos parte da natureza. Nós também somos determinados como qualquer fato natural. E nós somos determinados pelos afetos. Nós somos afetados o tempo inteiro pelos outros corpos. Mas nós podemos aprender a selecionar esses afetos a nosso favor. A perceber quando esses afetos são bons e expressam o aumento da nossa potência de agir, de pensar, e tentar insistir nesse, perceber quando eles são ruins e diminuem a nossa potência de agir, e tentar se afastar desses, ou seja, insistir nos afetos alegres, tentar evitar ao máximo ou se afastar rapidamente dos tristes. E assim, tentando compreender, aprender alguma regra de composição da natureza. E aos poucos, aprendendo cada vez mais. Mas sempre com algum limite, porque nós somos determinados. Em alguma medida, a gente, de vez em quando, vai fazer um mau encontro, vai ficar triste, vai ter nossa potência diminuída. Isso não tem jeito, é parte da vida. Mas podemos diminuir as ocorrências disso, né? E aumentar os bons encontros. E aprender a pensar, aprender a conhecer, né? Conhecer algumas causas da natureza e viver. Esse é o caminho para o Spinoza da nossa liberdade, por exemplo. Né? Para o Spinoza, nós precisamos conquistar a nossa liberdade também, como a razão. A gente não nasce com elas, a gente precisa conquistar. E o caminho é a filosofia, ele vai dizer. O Deleuze é mais simpático, ele vai dizer que tem vários caminhos. Você pode fazer bons encontros com as coisas mais simples do mundo, mas o Spinoza fala só da filosofia. Vamos apostar que o Deleuze está mais certo, né? Que as pessoas vão fazer bons encontros em várias situações e irem aprendendo a selecionar essas alegrias, né? De modo a aumentar a sua potência de agir e pensar. Foi muito legal ouvir você falando. Eu fiquei pensando na questão da ética e contexto político nosso.
a ideia da construção do corpo e também da democracia, porque o Spinoza foi um dos autores que, num século em que era difícil defender a Século democracia, XVII. né? Uhum. No tratado político, ele se diz um democrata, né? Então é interessante esses ataques que a democracia vem sofrendo atualmente, né? Talvez o Spinoza, que não é tão lido como um clássico da política, né? Como são outros autores, talvez ele seja um autor que pudesse ser lembrado, né? Mais para pensar o contemporâneo, né? Tem alguns que fazem isso, mas não é tão frequentado assim, esse lado do pensamento dele. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também. Eu não sou especialista em Spinoza, mas eu concordo totalmente com você que o Spinoza é um autor a ser cada vez mais lido. Eu também destaco, para além de ser um autor do século XVII, que defende a democracia, que já é maravilhoso, né? Destaco também o fato de ser um autor política pela via do afeto. Ele sai dessa ideia, mais uma vez, racionalista de política, que nós vamos fazer um planejamento, vamos ter uma finalidade comum, uma pauta comum, e nós vamos lutar por essa pauta. Ele sai da razão como orientadora principal. Não é que ele sai, tá? É muito simplista dizer que ele sai. Por que é simplista? Porque ele quer que a gente conquiste a razão. Para o Spinoza é fundamental. A gente só conquista a liberdade conquistando a razão. Então, a razão não é que a razão é dispensável, mas ela não é um ponto de partida. Você não pode contar como ponto de partida. Ou melhor, como a gente vai contar com a razão? Ele vai dizer o seguinte: já que nós somos determinados pelos afetos, nós precisamos estudar os afetos se fossem fatos naturais. E ele vai lá estudá-los geometricamente, como se fossem linhas, né? Como se fossem pontos e linhas. Então, ele vai propor um estudo racional dos afetos. Então, nós, quando viemos ao mundo, somos ignorantes, não somos mais. Como é que a gente pode melhorar a noção? Tentando compreender como os afetos se encadeiam. Tentando compreender como eles se encadeiam. É isso que ele vai fazer na ética, né? Ele, que é um filósofo, já vai fazer um estudo racional dos afetos, para ver se nós conseguimos entender. E por que isso é importante? Por exemplo, eu falo muito, para dar um exemplo bem concreto da política atual, fake news, né? Super debate. A coisa do WhatsApp, essa coisa de disparar várias mensagens ao mesmo tempo, foi isso que ganhou as eleições, as pessoas foram enganadas, E aí, né, o antiético está aí para isso, né? É uma passagem maravilhosa do antiético, que o Deleuze e o Guattari vão dizer que o problema fundamental da filosofia política foi posto por Spinoza e retomado por Hayek. Como foi posto por Spinoza? Porque as massas lutam pela sua servidão como se fosse sua salvação ou sua liberdade. Como é que foi recolocada por Hayek? As massas desejaram o fascismo, não foram enganadas. Então, essa linhagem a qual eles próprios se situam, aí eu estou concordando com você, eu acho que a atualidade do Spinoza vem muito por aí, destacando a questão do afeto. Essa linhagem explica muito mais coisa do que está acontecendo do que, eu acho, né, do que outras teorias. Porque é evidente que as pessoas não acreditavam naquelas fake news. Ou pelo menos boa parte delas não acreditavam. E mesmo assim repassavam. Não é uma questão de verdade. A gente não vai explicar para elas de uma maneira arrogante, pedagógica, se você quiser ser bonzinho, e arrogante, se você for mais realista, como é que é a realidade. Não é isso? É estranho. Eu vou chegar e vou te falar, olha, na verdade, a realidade é sim, né? Sei lá, o João Willis não defende a pedofilia. Óbvio que não, a pessoa sabe alguma medida que não defende. Deve ter uma pessoa ou outra que é enganada. Mas o que move, principalmente, não é que ninguém é enganado. A questão não é se é enganado ou não. Ser enganado é secundário a um desejo que vai naquela direção. Então, mesmo a pessoa que é de fato enganada, que acredita naquilo, ela acredita naquilo porque o desejo dela é a direção. O desejo dela se compõe muito bem com aquilo, né? Então, é uma questão de, mais uma vez, de afeto, de como as pessoas estão sendo determinadas. Eu acho isso, por exemplo, as fake news, para mim, tem a ver com isso. As pessoas repassam porque aquilo tem muito sobre elas, né? Afetam as pessoas. E elas criam algum tipo de relação com aquele conteúdo. Se cria um grupo, um pertencimento que passa por aqueles conteúdos, pouco importa se é verdadeiro ou não.
né? Pouco importa para essas pessoas se a cloroquina funciona ou não. Elas não se perguntam realmente sobre isso de maneira crítica. Elas não vão se informar sobre se funciona ou não. Não é assim que funciona, né? O que acontece é o modo como elas são afetadas, né? É o modo como afetadas por aquilo. Então, eu considero o Spinoza um autor a ser resgatado com urgência, né? Inclusive pelas esquerdas, porque é grave alguns argumentos que querem pautar tudo na dimensão da razão e do planejamento, e vamos as pessoas, vamos educar as pessoas. O fascismo está aí no mundo inteiro, não está só no Brasil, não. Tem muito acesso à educação lá na Itália, tem lugares ótimos, né? Aliás, falando de Itália, né? O fascismo está lá há um tempo. E não vamos dizer que falta educação aos italianos, né? Complicado. Então, não é dessa ordem, não é da ordem da consciência ou de um conhecimento formal, isso é da ordem do desejo. Para onde está indo o desejo das pessoas. Então, eu acho que o grande susto que a gente teve aqui no Brasil foi um pouco esse, né? Foi um pouco esse, nossa, a gente não tinha ideia da dimensão desse desejo aqui no país. Pelo menos muitos de nós não tínhamos, né? Isso é um grande susto. Mas isso também é uma via de ação. É uma via de ação, é pensar que para resgatar algumas dessas pessoas capturadas por esse desejo, então esse resgate também é feito pelo afeto. Então não adianta entrar em brigas odientas com pessoas que são amadas pela gente, muitas vezes, porque você só vai ficar o ódio, diria o Spinoza, né? Só vai encadear afetos tristes. Eu acho muito interessante o Spinoza nesse sentido, né? Nessa recuperação do papel do afeto na política hoje, o papel do medo, né? Tem uma coisa... E também uma coisa interessante a se falar, né? Se fala muito de um certo anticientificismo do fascismo atual, né? É uma espécie de anti-intelectualismo, né? Tudo que vem do mundo intelectual, científico, né? É repelido de maneira repulsiva, uma coisa a ser evitada, né? Quase contagioso. A filosofia, o pensamento, as ciências humanas em geral estão sendo atacadas sistematicamente. Esse elemento desse anticientificismo também entra pelo viés do afeto. Perdi um pouco o fio do que eu vou falar agora. Mas tem a ver... lembrei. Esse elemento aparece de uma maneira totalmente distinta no trato político também, no prefácio, em que o Spinoza vai defender uma separação entre o domínio da religião e da teologia propriamente, e da filosofia, como se fossem dois tipos de conhecimento, em que não se poderia tomar um pelo outro. E no fascismo atual, esse saber, né, que circula por fake news e outras e mídias estranhas, etc., ele entra em substituição de um saber racional, né, ou científico, filosófico, etc. Como a teologia fazia um pouco do Spinoza, né? Então, o Deleuze, quando vai ler isso de maneira interessante, no Spinoza Filosofia Prática, também ele retoma isso, é uma confusão da dimensão do conhecimento com a dimensão da moral, mais uma vez a moral. Porque esse discurso afetivo não é ruim necessariamente, né? Parece que é ruim, não é, não. Esse discurso moral, moralista, que circula por esses ambientes conservadores, né? Ele quer substituir um discurso do Kant. Ele não se coloca como um outro discurso. Então, ele entra em disputa. Então, a gente não pode defender, a gente tem que defender a cloroquina. Entra em disputa. Esse tipo também de disputa entre duas regiões, eu não acredito que são tão separadas que nós estava defendendo. Tá? Estou trazendo o esquema do Tratado Teológico Político, mas a gente sabe, aí Nietzsche ajuda bastante, o próprio Spinoza também, de certa maneira, que essas coisas não são tão separadas assim. Mas o que é estranho é quando a moral quer tomar o lugar do conhecimento. Não quer dizer que o conhecimento é puro, né? O conhecimento também puro, né? Marcado por nenhum tipo de perspectiva, o Nietzsche já questionou. Mas a questão desse anticientificismo, desse anti-intelectualismo, é justamente querer desqualificar inteiramente qualquer produção de conhecimento. Substituir. E eu acho que é um pouco o que a teologia tentava fazer. E qual é a função disso? A função é produzir obediência.
Não é produzir conhecimento. Não é que eles vão trazer um outro conhecimento. É mentira. Eles podem até dizer que estão produzindo. É mentira. Eles querem produzir obediência. É muito eficaz. A gente não pode banalizar a eficácia desse tipo de estratégia. Isso que eu acho também que é uma outra coisa que às vezes acontece. A gente toma susto também, como tomou, porque a gente tem uma certa arrogância. Ah, mas isso é muito estúpido, isso não vai vigorar. Vigora. É muito eficaz. Então, eu acho que esse viés do afeto ele precisa ser, de fato, resgatado e valorizado. Acho que ajuda muito a pensar e ajuda também a pensar como enfrentar isso, né? Não está gostando desse mundo aí, com essa marca fascista. Como enfrentar isso, né? Eu não sei responder de maneira assim, imediata, mas certamente não é alimentando o ódio, propagando o ódio, criando o ódio daqui. Eu vou ficar ridicularizando o outro, moralizando, odiando, atacando. Olha, a eficácia disso é bastante questionável, né? Então, eu acho que o Spinoza ajuda nesse tipo de coisa. A gente tem que pensar nas composições. Como é que a gente pode compor com essa pessoa? Como é que a gente pode trazer essa pessoa para cá? Ou esse grupo? Enfim, tem um trabalho aí de composição a ser feito. O Spinoza trabalha muito esse campo da composição do comum. Acho que sim. Certamente um filósofo a ser resgatado. Guattari, mais uma vez, tira um chapéu, né, para o Spinoza nessa passagem. É impressionante. Eles falam que é o problema fundamental da filosofia política. Não é um detalhe. Assim. O problema fundamental da filosofia política é o que o Spinoza soube colocar. É assim a formulação, é muito prática. E eu acho da gente até hoje, que é o problema que eles colocam também quando vão falar de desejo no antiédipo, né? Por que, que o desejo deseja a sua própria repressão? O que, que acontece? Então, eu acho que esse tema, o Spinoza alimenta esse tema até hoje, eu acho que é uma grande questão para todos nós, né? O que, que acontece? A gente deseja isso. Que desejo estranho é esse, né? E como sair disso, sobretudo? Pergunta que não dá. Muito interessante. Eu estava pensando aqui, do século XVII para cá, a questão do advento da sociedade de massas, né? E aí no século XX, sobretudo com a revolução tecnológica, né? Que você falou dos fake news e WhatsApp e tudo mais, talvez não seja o essencial, mas há uma mudança nas estratégias de circulação desse desejo de submissão também, né? E aí a sociedade de massa e as invenções técnicas, né, também recolocam esse problema que o Spinoza já colocava num contexto do mundo digital. E aí, uma outra especificidade é a nossa do Brasil, né, que tem uma história também teológico-política desde a sua fundação mítica, né? E aí tem autores que trabalham isso também, que eu acho que é um estudo interessante a ser feito, fazer uma espécie de confrontação da história do Brasil com essa revolução técnico-digital e com a filosofia política do Spinoza. Eu acho que seria algo muito interessante de fazer. Fiquei pensando aqui numa É possibilidade. muito bom mesmo. Ó, mas em relação a essa questão das tecnologias, né, eu tenho um colega que sempre fala que a esquerda não sabe mandar e-mail, né? Porque a gente tem que ocupar esse campo, né? Você está fazendo aqui, trazendo esse canal, é uma maneira da gente poder conversar sobre as né, de outras ideias circularem. É isso mesmo, assim, eu ainda sou muito tímida. Eu, por exemplo, faço parte dessa esquerda que não sabe mandar e-mail. Estou tendo que aprender agora com essa situação da pandemia, vão ter essas aulas remotas pontualmente, né? Nós todos queremos voltar ao presencial. Mas, por enquanto, é o que dá para fazer. A gente ocupar também a universidade, acho importante. Mas eu acho que tem um uso né, da tecnologia. A gente teria que descobrir, acho que é casada nesse processo né, de explorar melhor o uso, né? Esse uso da tecnologia. Né? Como é que a gente vai colocar isso a nosso favor? Né? Porque a gente entrar nesse campo, disputar esse elemento, né? Vamos dizer assim, porque é o que nós temos hoje. Agora, é uma coisa com efeitos muito estranhos, né? Efeitos muito estranhos,
todas essas... Enfim, não vamos entrar nisso agora não, mas tem efeitos estranhos na esquerda, né? Com esse uso, um julgamento muito incisivo, peremptório, um julgamento muito imediato e definitivo sobre as coisas e as pessoas e os acontecimentos. Às vezes, então, esse ambiente digital às vezes se torna um verdadeiro tribunal, né? Um verdadeiro tribunal. Isso também é uma coisa que a gente, aí pensando mais uma vez na diferença entre ética e moral, isso é a própria representação da moral, né? Então, é uma coisa que a gente tem que também, no nosso uso desse meio, lutar contra, né? Que isso possa ser um ambiente, de fato, de composição, né? E não de destruição, de julgamentos sumários, né? É um fenômeno estranho que vem acontecendo. Inclusive a esquerda, nesse caso. Né? Uhum. Eu concordo. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da esquerda hoje, pensar o mundo digital, pensar esses aparatos técnicos, né? Eu acho que tem outros também aqui no Brasil. Claro, não falta. Com certeza. É isso, Mariano, gostei muito da conversa, acho que já estamos encaminhando para o final, conversando sobre vários assuntos. Foi muito agradável, né, a sua fala, e queria pedir só para você, então, dizer alguma última coisa. Eu sempre peço isso para encerrar, talvez você, enfim, tenha querido dizer algo e não disse. Aí fica à vontade aí para dizer suas considerações finais. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer de novo, foi muito, muito bom, também gostei muito, é uma experiência nova para mim. Mas eu estou aqui tentando aprender a mandar e-mail, né? E conversar com mais gente, aproveitar esse encurtamento das distâncias que a pandemia trouxe, né? Alguma coisa de bom, pelo menos nessa situação. Eu acho que o convite dessa pesquisa que eu venho fazendo e continuo fazendo, né? É pessoas realmente se irem dessa tarefa de avaliar e experimentar nas próprias vidas, tentarem se livrar ao máximo da moral, né? Desses valores transcendentes que acabam depreciando a vida e acabam colocando em maus lençóis muito frequentemente. E como a gente viu pela conversa, né, isso é inseparável também do campo político, né? Isso é inseparável do campo político, porque essas avaliações que não são feitas ou que são feitas de maneira muito confusas e acabam sendo presas fáceis da moral, o próprio chamava da superstição, né? Se nós não avaliamos, alguém avalia por nós. Né? Isso se aplica no campo da política, né? Isso aplica à nossa vida prática de maneira geral. Então, eu acho que o Deleuze e o Spinoza e o Nietzsche são autores a serem resgatados por esses motivos práticos, muito concretos. Eles mudam muito a nossa vida quando a gente entra nesses universos. Então, o que eu teria a dizer para as pessoas é para elas se animarem e irem trabalhar esses autores. Tem tantos outros também, tem tanta coisa maravilhosa, mas tentarem sempre pensar por si próprios. É um convite, né? Tentar avaliar por si próprio, para a gente se tornar mais livre, menos presa fácil de certos acidentes da história que nós estamos vivendo aí. Então, foi um grande prazer estar com você, foi muito legal, gostei muito. Obrigada. Obrigada a todos. Eu que agradeço, foi muito bom, foi muito prazerosa a conversa e vamos encerrando por aqui então. Quem assistiu também agradeço e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.